Feliz Natal, Merry Christmas, Schönes Neujahr, Frohlich Weihnachten, Merry Christmas. Em 2002, a Disney começou um projeto apelidado de Projeto Musical. Seria mais uma continuação para a fantasia, mas com um foco maior em ter músicas de vários países. O projeto morreu. Mas dele saiu uma adaptação da Pequena Vendedora de Fósforos, um conto nem um pouco de fadas de Hans Christian Andersen. Sabe? O cara que transformou a sereia em um peido. Este curta é acompanhado por Noturno, o terceiro movimento do quarteto de cordas número 2 de Borodin. Não tem graça. Na verdade, Borodin é mais interessante do que parece. Ele é co-creditado como o descobridor da reação aldólica e um do grupo dos 5 compositores russos que se dedicaram a criar música especificamente russa. O curta começa mostrando a Rússia durante o inverno, coberta por um título feito de pés de tartaruga ninja, e, embora haja diversão, para a pequena menina há apenas seus fósforos. Em meio ao frio da estação, vendê-los é sua única opção, mas ninguém lhe dá atenção. E não é como se ela não estivesse sendo vista, uma mulher literalmente levanta o nariz para ela com nojo. Como você ousa querer fazer parte do capitalismo que me permite ter uma fuinha no pescoço? Ela vê uma família feliz e fica triste, mas isso só vai fazer mais sentido mais tarde, e outro homem chega a tirá-la de cima de umas caixas, o que talvez seja por se preocupar com ela, mas ele tem uma cara tão desinteressada que talvez seja só por medo dela danificar o poste ou causar problema de alguma forma. E, claro, tem os que nem olham porque não precisam. Uau! Esse cara é foda a níveis pernalôngicos. O curta continua com ela tendo de achar abrigo em um canto, aliás, onde ela nem poderia entrar se não fosse pelo portão quebrado, e tentando sobreviver ao frio. Ela pensa em se aquecer com seus fósforos, mas deve vendê-los. Mas, se você morrer, você não vai vender também. Então, em seu desespero, ela usa um de seus fósforos para se aquecer e começa a ver um fogão, na frente do qual aquece seus pés. Quando o fósforo se apaga, ela volta à realidade. Então ela usa mais um, desta vez se vendo dentro de um quarto com uma ceia, mas acordando logo antes de comer o carvão. O que seria divertido, mas nada aqui é divertido. Ela para um instante para pensar em quão faminta está, mas o frio fica com ciúmes e lembra a ela que ele é o vilão aqui. Mais um fósforo. Uma carruagem surge com cavalos aparentemente enfurecidos, e o vento que há um instante era seu inimigo, agora magicamente a levava para a carruagem. E esta para uma casa que ela parece não conhecer, onde ela vê uma senhora e as duas se animam logo antes dela virar fumaça. Ah, é? Mas isso não vai ficar assim! A menina arrisca seus últimos fósforos e pinta com a chama no ar aquela casa, onde a senhora abre seus braços para ela. Finalmente ela se sente feliz. As duas vão para perto da árvore de Natal e, talvez na cena mais significativa aqui, a senhora levanta para que ela acenda as velas ainda apagadas na árvore com um de seus fósforos. As chamas nas velas se tornam flocos de neve pairando no ar e a menina está inconsciente. Era tudo imaginação. Mas a senhora encontra e ela acorda. Ela fica feliz. Tudo vai ficar bem. Ei! Mas ela... A estrela cadente... Não, mas ela... Bloodworth mesmo! Como diabos alguém chama isso de conto de fada? Só porque tem criança? Só porque é Hans Christian Andersen? Eu preciso lembrar pra vocês que a ideia desse cara de conto de fadas é uma criança imbecil passando dias de agonia, morrendo e virando uma forma de peido vivo. Sai pra lá! Eu estou fazendo questão de mostrar isso aqui porque o próprio Hans Christian Andersen não via isso como um conto de fada. Pelo menos não exatamente. Aparentemente, a intenção da história era para mostrar como as crianças da Dinamarca sofriam na época. Sim, Hans Christian Andersen era dinamarquês. O curta se passa na Rússia para condizer com a origem da música. Mas essa é a menor das diferenças entre o conto e o curta. A maior das diferenças é que o conto começa contando que a garota, quase foi atropelada por 2 carruagens e perdeu seus chinelos.
Uau, vocês realmente capturaram bem a ideia aqui. Eu nem sei como um cavalo consegue passar gentilmente esbarrando na garota. E 2, tem casa, mas o pai dela bateria nela se ela voltasse sem ter vendido nada. Além disso, a terceira imagem que ela vê é de uma árvore de Natal enorme. Então ela vê uma estrela cadente e se lembra de sua avó, a única pessoa que a tratara bem em sua vida, e que dizia que quando uma estrela caía do céu, uma alma a ascendia até Deus. Isso a leva a ver sua avó no próximo fósforo e arriscar piromaniacamente os últimos fósforos e pedir a sua avó que a leve com ela. Eu vou ter a minha ceia! Sim, o original é muito mais sombrio, a lá Irmãos Grimm. Ele literalmente diz que os pés dela ficam vermelhos e azuis por causa do frio, como é de se esperar de Anderson. Mas o curta também tem o seu lado macabro. Primeiro, porque o resto das pessoas no conto mal são mencionadas. No curta, você literalmente vê as pessoas vendo a garota e escolhendo por ignorá-la. E eles mostram que tem mais gente em situação parecida. E segundo, lembra dos cavalos enfurecidos da carruagem? Isso pode ser uma leve indicação de que ela está sendo levada para sua família. Entretanto, no folclore do norte da Europa, existe algo chamado Death Coach, ou carruagem da morte. Uma vez que tenha vindo ao mundo, ela não pode voltar vazia. Agora veja a terceira visão da garota. Uma carruagem surge do nada e os cavalos furiosamente a levam para uma casa que ela não parece conhecer, no meio do nada em um lugar claro, e ela vê a avó. Isso é obviamente uma visão de um paraíso na mente dela. E essa é a parte mais sombria das duas versões. No conto, não só ela sabe que a avó morreu, ela diz que sabe que a avó vai desaparecer e pede para ser levada com ela. Basicamente, ela está pedindo para morrer. Você pode dizer que uma criança talvez não saiba o que isso realmente quer dizer, mas ainda é uma imagem bastante clara de como aquela realidade a faz sofrer. Simultaneamente, o conto explicita que a história se passa no Ano Novo, o que implica tanto ser depois do feriado de amor ao próximo e logo antes de um final, enquanto também associa a personagem principal a uma pequena chama e a espiritualidade a uma luz, ambos no meio de um deserto de frio não tão longe do Zé do Caixão. No curta, entretanto, você pode dizer que é pior ainda. Você nem sabe quem é a mulher, não está claro se essa é a carruagem da morte ou se esse é o paraíso, e a criança não pede para ser levada para a morte, ou sequer fica explícito quão claro está para a criança, uma vez que ela não tem diálogo com a avó, e a maior parte dos efeitos do frio não são mostrados. Em outras palavras, nada do que pode ou está acontecendo está sendo explicado, e ela está perdida no meio disso. Cercada por ameaças e memórias, e ao mesmo tempo completamente sozinha. Aqui a diferença entre luz e frio parece ser mais entre vida e morte, evidenciada pelas estrelas que viram flocos de neve, o que é interessante, mas não é tão bem desenvolvido. Por ela ser sozinha desde o início, o que acontece quase parece ser um acidente, e sem as pessoas a encontrando no fim, ninguém sequer é impactado com a sua morte. Além disso, enquanto o final de Anderson é questionável, mas você pode dizer que ela ao menos teve algum conforto no final e causou uma mudança em algumas pessoas, esse final só é feliz se você ignorar completamente a hipotermia e acreditar em um lugar místico em que você estaria feliz para sempre, sabendo que outras pessoas queimam por toda a eternidade por não tê-la ajudado. Isso não é possível! Mas, claro, há pessoas que vão dizer, não, Fernando, o sofrimento é ignorado para favorecer o calor da avó e a bondade de Deus. Tá, se você quiser ler isso em um mundo em que Deus existe, permita-me apontar o óbvio. O sofrimento, a morte e que todo esse mundo teria sido criado pelo mesmo Deus. A garota literalmente tem vento frio circulando só nela e tudo que é bom é só imaginação. E o grotesco. Se a luz é o espírito e a neve são corpos caídos, essa cena é como o final de Berserk e ela está sacrificando a vida para entrar no céu. Ou, no mínimo, é uma divina comédia em que ela está indo para o céu, mas tem que passar por cada crueldade de Deus. Mas, Fernando, eu gostei do curta. Eu também. Mas como você pode gostar de alguma coisa se é tão cruel? Do mesmo jeito que eu posso gostar do Natal e não gostar das ideias da igreja. É bonito, porém triste, Shiryu. Você não precisa ser um cristão para gostar do Natal. É um momento para estar junto da sua família. Não é uma festa de aniversário para um avatar que faz cosplay de coelho. Eu sei que dizem que é, mas o Natal é uma evolução, leia-se corrupção, da Saturnália.
um feriado romano no qual tinha um banquete público e eram trocados presentes. Inclusive, há evidências que Jesus só poderia ter nascido em 17 de junho, quando houve uma sobreposição entre Vênus e Júpiter. A única coisa que salva esse curta, fora ter a evidência de que a Mulan e a Lilo têm uma antepassada em comum, é a cena da árvore, mas só se você tirar todas as conotações religiosas. Sem elas, esta seria apenas uma imagem na mente da criança, onde ela usa um fósforo, que são basicamente sua vida, o acende na chama que sua avó proporciona e a espalha. Esta é a Seth. Com Deus, essa é só uma imagem de uma criança tentando ser feliz com sua avó e não conseguindo. E, morta, ela é levada embora. Tá bom, tá bom. Eu fiz você morrer congelada. Pode entrar. Você vai adorar o que vai acontecer com quem te ignorou. Mas sem pensar nessa ideia de Deus, essa luz só pode significar a influência de ser bom. As coisas que ela quer aparecem porque fariam bem a ela. E a avó aparece na luz porque a fez sentir bem. E ela, mesmo estando com fome e frio, pensa em estar junto a ela e espalhar a luz e calor que recebeu dela. E, apesar de morrer, a luz e calor continuam existindo. Por sinal, se as pessoas a encontrassem depois de morta, isso ficaria bem mais claro. E permita-me apontar aos religiosos vendo, se ainda tiver algum, vocês já são bem grandinhos. Papai Noel é uma boa ideia, mas os filmes com ele são, no mínimo, em uma realidade alternativa. Se você vai fazer questão de chicotear, crucificar e gibsonizar seus personagens, não romantiza. Por mais que aquela chuva de sangue fingindo ser religiosa seja absurda, é o que vocês fazem questão de apontar que aconteceu. A mesma coisa aqui. Esse curta não funciona como parte de crença religiosa porque finge que o sacrifício não existe. Se o foco fosse menos em vovó me salvou e mais em oh meu Deus, uma criança congelada, isso poderia ser visto como um sacrifício para espalhar bondade. Eu não sei porquê, mas me parece bem mais próximo do que o que vocês iam querer nessa época, né?